Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia! Hoje nós estamos entregando o nosso período de jejum. Tivemos 40 dias, depois mais 50 dias. E hoje é o Pentecoste, diga Pentecoste. Nós vamos declarar que até aqui o Senhor nos auxiliou, nos ajudou. E nós sabemos que foram 50 dias de renúncia. E se você não fez parte desses 50 dias, se programe para o próximo ano, amém? Mas nós vamos continuar todas as quartas. Nós temos um jejum oficial. E no mês de setembro nós vamos ter o mês de setembro também inteirinho em busca, em se entregar para o Senhor através do jejum. Então vamos orar agora e agradecer o Pai por tudo que Ele fez nesse período de 50 dias. Senhor, nós queremos entregar a nossa consagração, o nosso jejum. Sabemos, meu Deus, que foram dias que ficarão marcados em nossa vida. Sabemos, meu Pai, que nesses 50 dias o Senhor ativou algo em nós. Sabemos, nesses 50 dias, meu Pai, houve um momento que nós pensamos em parar, em desistir. A carne foi forte, foi violenta, mas o Espírito, meu Pai, agiu e nos levou, meu Pai, a romper os limites dessa carne. Obrigado, Jesus, pela força que nós recebemos do Senhor nesses 50 dias. Obrigado pelos dias que nós passamos, meu Pai, em consagração, em renúncia, em santidade ao Senhor. E nós sabemos que isso, meu Pai, trouxe para nós um estilo de vida. Eu sei que em nosso meio pessoas vão renunciar muito mais os doces e os açúcar. Eu sei que em nosso meio pessoas vão renunciar às massas. Eu sei que em nossos meios, meu Pai, as pessoas vão renunciar aos desejos carnais. Porque nesses 50 dias, meu Pai, o Senhor mostrou, o Senhor se revelou. O Senhor falou conosco por meio das Escrituras Sagradas, Senhor, que o que mais importa nessa terra é uma busca intensa, intencional da nossa parte para com o Senhor. Pentecoste chegou sobre as nossas vidas. E nós sabemos, meu Pai, que assim como em Atos 2, eu sei que nessa noite o Senhor está derramando algo sobre aqueles que se dedicaram, sobre aqueles que renunciaram, sobre aqueles que pagaram preço, Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo diferente para aqueles, meu Pai, que tomaram uma decisão de romper. Aqueles que não satisfazeram os seus desejos carnais, que não satisfizeram. Eu sei, meu Pai, que com muitas lágrimas, eu sei que com muito desejo, mas eles decidiram buscar a Tua face. Nós sabemos, meu Pai, que no grupo dos 120, 380 não estiveram lá. Mas no 10º dia, no 50º dia, o Pentecoste veio um derramar do Espírito Santo. E aquelas 120 almas trouxeram revolução para o mundo da época. E até hoje, Senhor, que isso se concretize sobre as nossas vidas. Que esta chama, Senhor, venha permanecer acesa. Que nós possamos gerar e criar esse ambiente de busca de uma forma intencional. Meu Pai, manifesta o Teu poder em nome de Jesus. Que o Senhor possa acender o nosso coração. Hoje não é simplesmente o domingo, Senhor. Hoje no mundo está falando sobre o Pentecoste. Hoje no mundo está falando sobre o Pentecoste. Hoje no mundo está falando sobre o derramar do Teu Espírito, Senhor. E nós queremos, meu Pai, reverenciar a doce presença do Espírito Santo, Senhor. Nós queremos dizer, nós chamamos Espírito. E aumente a Tua presença neste lugar, Senhor. Aumente da Tua presença, Senhor. Aumente da Tua presença na nossa cidade. Aumente da Tua presença, Senhor, na nossa cidade. E se a Tua misericórdia, meu Pai, estiver nesse ambiente,
assim como esteve, meu Pai, sobre a vida, meu Pai, do apóstolo Pedro, o homem que negou o Senhor, o homem que influenciou, meu Pai, os outros a entrar no barco e sair da rota, meu Pai, para buscar satisfazer um desejo carnal na pescaria. Mas o Senhor teve misericórdia e foi de encontro, e ele se tornou um mártir da igreja. O Senhor sabe como nós chegamos aqui. Talvez nós chegamos embarcados numa pescaria cheia dos nossos desejos, mas que a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia nos encontre, e que nós possamos sair daqui hoje como o apóstolo Pedro, mudado, transformado e com a convicção do chamado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, meus queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho em Atos. Hoje nós sabemos quão desafio nós passamos nesses 90 dias de jejum, e um período de muito mais intensidade nos 40. Não que esses 50 foram fáceis, que não é. Talvez você nem nos 40, nem nos 50 se dedicou, né? Mas eu sei que Deus vai te dar a oportunidade. E eu estava ali, e de repente o Senhor falou assim: qual foi a palavra que foi liberada na semana da virada, no mês de junho? Alguém lembra ou não? Qual foi a palavra liberada para o mês de junho? Foi o Braião que trouxe a palavra no mês de maio e de junho. Por isso que é muito importante, né, nós anotarmos. E a palavra, o tema que o Brian usou foi submersão nos rios de Deus. E eu fui anotando algumas coisas, e uma delas foi perder o controle. Diga, perder o controle. Perder o controle. Diga assim, quebrar o roteiro da minha vida. Nós estamos falando do desafio do ser humano. Aí eu anotei: não é um cronograma calculado humanamente. O cálculo está no Espírito Santo. O cálculo está no Espírito. O cálculo está no Espírito. Porque se o homem for calcular, o homem não vai fazer nada. Diga, se o homem calcular, não sai do lugar. Estágio de paralisia emocional, financeiro, espiritual. Não consegue se mover porque tem um demônio chamado medo que bloqueia você acessar as coisas do Espírito. E eu vou revelar algo para vocês nessa noite. É verdade que nós vamos quebrar essas paredes, mas para quebrar ela não pode ter um cronograma humano, porque o cronograma humano paralisa os projetos de Deus. E eu vou falar para vocês que nós vamos trabalhar com muito mais intensidade. Tem muito mais problema para frente que serão resolvidos. Para nós acessar essa parede do lado de lá, nós tivemos que comprar essa oficina. Ainda bem que a igreja tem bastante dinheiro para comprar. Né? Eu sou grato a Deus porque, olha, Deus tem prosperado mesmo. Eita glória! Nós compramos essa oficina sem nenhum centavo. E nós vamos vender toda essa oficina porque nós temos um propósito de expandir essa área.
E a palavra do mês de junho é: quebre o roteiro da sua vida, quebre os cálculos. Chega de contar história. É muito lindo ter dinheiro para fazer algumas coisas. O duro é você sair na direção do Espírito sem nenhum recurso, quebrando os protocolos. Tem uma palavra muito forte que eu anotei que diz assim: independentemente o que você está passando, continue no seu caminho. Olhar para a realidade humana não dá. Já é difícil o que estamos fazendo nesse pedaço. Quanto mais com mais um pedaço, com mais um lugar. Vai dobrar, triplicar, e tem muito mais coisa para fazer fora isso. Independentemente do que você está passando e enfrentando, continue o caminho. Independentemente do que estamos vivendo hoje, continue. Continuar para quando você tem o recurso é uma coisa, agora continuar para quando não existe o recurso é uma outra realidade. Talvez algumas decisões na minha vida e na sua vida não tem como acessar se andar de uma forma humana, se não for guiado pelo Espírito. Nós estamos falando do quê? Submersão nos rios de Deus. Mês de maio e junho. É o ano e o mês de perder o controle. Verdade. Perdidinho o controle. Não tem como pensar humanamente nas coisas grandes de Deus. Eu quero que você pense fora da caixa, porque tem muito serviço pela frente. Bastante. Nós fizemos uma ação para comprar essas cadeiras. E vamos fazer uma ação para comprar mais 100 cadeiras. E eu quero que você seja incentivado pelo Espírito Santo. Quantas cadeiras você vai doar? Essas cadeiras ficaram 11 mil reais na época. Nós vamos comprar mais 100 cadeiras. Entende ou não? Em fé, quantas cadeiras você vai doar? Eu já doei, vou doar mais 10. Quantas cadeiras você pode doar? Amém? Então eu quero que você saia daqui hoje pensando: quantas cadeiras eu vou doar? Você pode passar o cartão, você pode fazer o Pix. Mas eu quero que você seja guiado pelo Espírito Santo. Na forma humana, você não está pagando nem a conta que você tem hoje. Mas e na forma do Espírito? Entende ou não? Para que sem cadeira que o que tem já está sobrando? Nós vamos na forma do Espírito. Porque na forma humana nós vamos ficar parados onde nós estamos. Fabiano, o que tem pela frente? Ministérios novos. Tem ministérios novos. Deus vai levantar novos pastores nessa casa. Eu creio nisso. Deus está levantando novos pastores. Porque nós estamos com a visão para a cidade de Umuarama, que precisa urgentemente da nossa ajuda. Que nós possamos ser instrumentos de Deus para essa geração. Amém? Pentecostes. Quando a gente olha para a história de Atos 2, a gente vê uma igreja que estava frustrada. Uma igreja que tinha perdido o seu Senhor, estava em luto. Uma igreja que passava por várias frustrações.
mas uma igreja que decidiu ouvir Jesus. A direção que Jesus deu para eles foi: ó, vamos orar. Vamos orar. E fica lá até que surja, até que o Espírito Santo venha. Vai para o cenáculo e fica lá orando, buscando. Fica lá, vocês vão receber um poder, uma dinamite, vai acontecer, uma explosão do Espírito Santo vai invadir a vida de vocês. Fica lá. É fácil falar hoje dessa história, mas sem entender o contexto. Nós estamos falando de homens que não tinham o que fazer. Claro que não, esses homens trabalhavam, tinha família, tinha que sustentar a sua casa, que nem você e eu. Mas esses homens tiveram que ouvir a voz do Espírito e parar de trabalhar, parar de servir o seu egocentrismo, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, os seus prazeres. Eles tiveram que parar. Só que eles não sabiam por quantos dias eles iriam parar. Nós sabemos hoje que foram 10 dias de intercessão, clamor, gemido, de busca, de se entregar no caminho de Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, ou insondáveis, ou inacessíveis, que você não sabe ainda, mas você vai acessar se você clamar. E eles começaram a clamar: nos envia o Espírito. Jesus falou para nós, ele começou a subir, e ele falou para nós vir para esse lugar e começar a clamar. E nós estamos aqui, já passaram 5 dias e ainda nada, e nós estamos aqui no 6º dia. Senhor, manda. Jesus, cadê o Espírito? Cadê a promessa? E eles estavam lá clamando, buscando. E ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos na onde? No mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedissem que falassem. O poder do Espírito Santo veio. Pentecoste. O poder veio. Mas o poder veio com uma mudança. Por causa de uma direção, eles decidiram obedecer ao comando de Jesus. E através da obediência houve um resultado. Diga: obediência traz resultado. Entende ou não? A desobediência traz consigo resultado também. E a obediência traz resultado. A diferença é que quem desobedece, o resultado é ruim, é prejuízo. Mas quem obedece, conquista, avança, celebra, desfruta, rompe. Ele acessa as coisas espirituais. O Pentecoste veio como resultado de oração intensa e fervorosa, capacitando a igreja com o poder para testemunhar, pregar o Evangelho e viver e morrer por Jesus. Fabiano, o que o Espírito Santo vai fazer na minha vida? Te matar para os seus interesses, para a sua vontade, e vai fazer você viver para Jesus. Como posso viver uma vida triste e vazia, dizendo que tenho o Espírito Santo? Vou te responder: não pode. Não existe essa possibilidade de uma pessoa que diz que está cheia do Espírito Santo, triste, vazia, desacreditada e desanimada. Não existe essa possibilidade.
Você não pode andar de cabeça baixa, desanimado, desacreditado, sem esperança, dizendo que você carrega o Espírito Santo de Deus. Amém? A gente olha para essa passagem e vê algo muito maravilhoso, que o salário do cristão é a resposta de Deus. O meu salário é a resposta de Deus para a minha oração. E é muito tremendo, porque eles estavam todos reunidos no mesmo lugar com o mesmo objetivo. Nós queremos o Espírito Santo. Nós queremos o Espírito Santo. Nós queremos o Espírito Santo. E Deus deu o salário deles, da busca deles. Pentecoste veio da onde? Da onde que veio o Pentecoste? Diga, do céu. Pentecoste veio do céu, como um poder de Deus derramado sobre o ser humano. Pentecoste é uma habilidade para fluir no ministério, nos dons. Pentecoste é um poder que ativa e me habilita a servir aquelas pessoas que estão à minha volta. Pentecoste é uma provisão de Deus diária para servir os necessitados. Pentecoste me ativa em áreas que eu estou desativado. Pentecoste é ter um momento de renúncia? Não, é ter um estilo de vida de renúncia. Eu tenho convicção dessa verdade. O Pentecoste não é a nossa realidade hoje na nossa cidade. Por quê, Fabiano? Por causa da nossa entrega. Por causa daquilo que nós decidimos viver. Por que não existe hoje um mover do Espírito Santo? Por que falta hoje uma entrega de verdade? Por que hoje as pessoas não se entregam de verdade? Porque tem que ter uma decisão de ouvir e obedecer. E a resposta talvez não virá no primeiro dia, como essa igreja, como esses irmãos queridos. A maneira deles viver, talvez é a nossa maneira hoje. Antes de Pentecoste, eles tinham um estilo de vida. Eles tinham preocupações que nem nós temos hoje. Mas de repente, o céu invadiu a terra e aquele cenáculo, aquela casa. E de repente, atingiu 120 pessoas. E aquelas 120 pessoas começaram a pensar diferente do resto daquela cidade, do resto daquelas pessoas que estavam lá na festa das primícias, nas festas da colheita. Eles estavam lá celebrando, festejando. E era o último dia da festa. Mas de repente, o voar veio, o vento veio. Fabiano, o que aconteceu? Mudou tudo naquela cidade. Mudou tudo. Mas para haver uma mudança, tem que haver uma entrega. Para haver uma mudança radical, tem que ter um posicionamento radical. O ser humano hoje não para pelo simples quesito. Não tem como parar. Senão toma prejuízo,
Não tem como pagar o que eu tenho hoje de dívida se eu parar por 1 dia, 2 dias, quanto mais 10 dias. O ser humano hoje está muito racional. E é importante, e é muito bom isso. Mas essa é uma forma humana. E qual que é a forma do Espírito hoje para a nossa vida e para a nossa cidade? O que Deus quer fazer na cidade de Umuarama? Quantas vezes por dia nós oramos: Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa cidade? Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa cidade? Senhor, o Senhor vai me incluir no teu plano? E o medo de fazer essa oração e ter que parar tudo. E o medo de fazer essa oração e eu ter que abandonar o meu serviço. E o medo. Alguns de vocês aqui vai ter que parar. Vai ter que parar. E é muito importante você parar e começar a buscar Deus. Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida nessa cidade? Senhor, qual é o ministério que o Senhor quer me usar? Permita-me ouvir o Senhor relacionado aos teus planos em relação à minha vida e com a comunidade que eu faço parte hoje, que é a Igreja Voe. Qual é os teus planos, Senhor? Pentecoste é parar para começar a andar com o Espírito Santo. Pentecoste é parar para andar em um ambiente que Ele vai construir. Pentecoste é deixar Deus com o seu Espírito, que é fogo, nos purificar, nos lapidar segundo os interesses dele. A gente olha assim para a palavra Pentecoste, a gente olha para os dias que nós renunciamos aí. Foi fácil? Foi nada. Foi desafiador. Foi desafiador. Talvez você pulou alguns dias. Talvez você não suportou esse período longo de 90 dias de jejum. E talvez você nem fez. Agora imagina ter que parar o que você está fazendo dentro da realidade que você criou, dentro das contas que você fez, dentro dos sonhos que você tem da sua casa, do seu carro, da sua moto. E aí? Fazer com o Pentecoste, que é viver uma vida intencional de buscar o Espírito Santo, de se dedicar a um relacionamento ao Espírito Santo. Diga Pentecoste. Diga Pentecoste. O Pentecoste, ele trouxe a plenitude do Espírito Santo para a igreja, ou seja, todos que estavam reunidos em oração, estavam reunidos em, foram revestidos, cheios, possuídos, ungidos e passaram a se mover pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo encheu a vida do apóstolo Pedro, então ele passou a pregar com poder, coragem, firmeza, ousadia e autoridade. O que o Espírito Santo fez com Pedro? Deu coragem para ele. Quantas vezes Pedro tinha pregado? Por quê? Sem o Espírito eu não tenho uma vida de pregação. Sem o Espírito eu não tenho uma vida compromissada com os próximos que estão em depressão, que estão mortos hoje espiritualmente.
Fabiano, sem o poder de Deus eu não prego. É verdade, porque não tem como pregar na carne. Sem o Espírito Santo eu vivo para mim mesmo e por meus interesses. Sem o Espírito Santo eu vou agir naturalmente, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Mas no Espírito muda tudo. Para de negar Jesus, o galo vai parar de cantar, porque o Espírito Santo me leva a um caminho diferente, me traz coragem. O Espírito Santo começa a falar comigo. Meu Deus, Ele mudou a minha vida. Eu era nas trevas, mas hoje eu moro na luz. O que Ele fez na minha vida não tem como ficar guardado para mim. Eu tenho que compartilhar das boas novas. E aí o que acontece? Eu começo a decidir a compartilhar daquilo que Jesus fez na minha vida. Eu começo a influenciar. Eu começo a perder a vergonha e o medo. Porque a maioria das pessoas, como eu tinha, era o quê? Vergonha, timidez, né? Como que eu vou começar a falar? Não tem como sem o Espírito Santo. Então nós precisamos ter uma vida revestida do Espírito Santo. Nós precisamos receber mais do Espírito Santo. Pentecoste é uma decisão minha de busca para receber mais do Espírito Santo. Pentecoste. Quantas pessoas eu e você estamos tocando? Quantas pessoas nós estamos acessando? Quantas pessoas estão sendo tocadas pela tua pregação, pela minha pregação? Felipe, cheio do Espírito Santo, trouxe vida para a cidade de Samaria. Felipe, cheio do Espírito Santo, trouxe vida. O Espírito Santo, ele traz vida. O Espírito Santo, ele traz poder. O Espírito Santo, ele transforma. E o que nós mais precisamos hoje é de quem? Do Espírito Santo. O que nós mais precisamos hoje é andar no Espírito. Porque se nós formos andar na carne, não vamos tocar ninguém, a não ser revoltar ainda mais as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso derredor. Os discípulos cheios do Espírito Santo vão enfrentar oposição, vão ser pressionados, vão ser ameaçados, vão ser perseguidos, vão ser açoitados, vai encarar a prisão e algum deles vão morrer. Você está me falando para buscar o Espírito Santo para isso? É, para isso. É por isso que o diabo cauterizou a nossa mente e a nossa maneira de viver. Porque é uma decisão muito séria. Quem anda no Espírito vai ter oposição. Se você andar no Espírito e não ter ninguém falando mal de você, você está na carne. Porque quem anda no Espírito revolta. Quem anda no Espírito vive uma vida cheia de pressões. Quem anda no Espírito vai ser ameaçado, vai sofrer perseguições. Ei, quem anda no Espírito vai passar alguns perrengues. Por quê? Porque você está na contramão do mundo. Entende ou não? Vocês entendem ou não?
Quando vocês estiverem buscando o Espírito Santo, alguém vai falar, está embriagado. Não, não, ele está cheio do Espírito Santo. É muita loucura, não precisa de tudo isso. Ei, quantas vezes eu ouvi, não precisa de tudo isso. Você vai ver, já já acaba essa frescura. Não acaba não, porque se você estiver buscando o Espírito Santo, não acaba nunca. Vai ter algumas pressões? Claro. Algumas incertezas? Faz parte. Mas isso não vai parar, não vai bloquear, não vai te paralisar. Cadê os intercessores da Igreja Voe? Pentecoste. Cadê aqueles que estão clamando, jejuando? Pentecoste é um lugar que poucos estarão, mas esses poucos revolucionarão o mundo. Pentecoste não foi para os 500, foi para os 120. Pentecoste é um lugar de conflito emocional, espiritual e financeiro. Pentecoste é uma decisão em obedecer, em sacrificar o teu ego, o teu orgulho, a tua vaidade, os teus interesses. Diga, Pentecoste é um lugar de provocação. Diga, Pentecoste é um lugar de confronto. A história é muito resumida, mas eu fico olhando assim para aquele monte de gente reunido num lugar, 120. Me vem a história de Noé na cabeça. Noé estava construindo uma arca em um tempo que não existia chuva, simplesmente uma promessa de chuva. Nós estamos construindo na cidade de Umuarama um lugar onde vai mudar a vida das pessoas, vai transformar, vai libertar, vai curar, amém? Deus vai fazer coisas extraordinárias nessa cidade. Ministério onde crianças vão fluir no profético. Hoje nós estávamos lá em casa assistindo a igreja Ya Church, e a Betina ficou lá, e é difícil ela parar assim para ficar vendo. E ela ficou lá, e ela ficou muito animada, porque naquela igreja hoje estava tendo uma apresentação do Pentecoste. Tinha muita criança lá, mas muita criança. Não é teatro, é outro nome, esqueci agora. Mas naquela encenação, e aquelas crianças, mas conversava de uma forma assim fluente, contando a história. Pensa num algo sobrenatural. E eu falei, Senhor, é isso que nós precisamos. É desde o pequeno até os maiores, com essa sede de compartilhar. E eles estavam contando a história de Pentecoste, a história do Espírito Santo. O que os nossos filhos sabem hoje do Espírito Santo? O que seu filho sabe do Espírito Santo hoje? O que você ensinou para ele do Espírito Santo? Seu filho sabe quem é o Espírito Santo? Ô louco, Fabiano, nem eu sei. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo hoje para o seu filho? Você sabe por que nós não renunciamos hoje? Estamos enfincados em alguns vícios, em alguns pecados de estimação. É porque nós achamos que Deus está lá no céu. O diabo
enganou e mentiu para muitas pessoas, porque o Espírito Santo é aqui que ele mora. É impossível uma pessoa dizer que tem um Espírito Santo e carregar vício. Porque o Espírito Santo leva a pessoa a uma renúncia e uma rendição. E uma mente assim, eu não posso. Eu estou errado, eu estou no pecado, eu estou no erro. Ele é confrontado. Pentecoste é um lugar de submissão, de reverência. É de uma ação, é de ter atitude. Pentecoste. A chama não pode apagar. Foi acesa lá em Atos 2 e ela não pode se apagar hoje aqui na cidade de Umuarama. Amém? Diga Pentecoste. Ele provoca reações diferentes. Um grande ajuntamento de pessoas. Ninguém falou na rede social da época. Não tinha marketing. Hoje nós compartilhamos. A gente manda mensagem nas quartas, ao sábado e ao domingo. Eu acredito para mais de 1000 pessoas eu mando. É isso que vai trazer elas aqui? Vai nada. Não vai. Pode até vir um dia ou outro. Mas o que vai atrair as pessoas aqui é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Fabiano, o que eu tenho que fazer? Se encher do Espírito Santo. Nós temos que se encher do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo, convidar. Ter tempo para estar com essas pessoas. E o Espírito Santo vai atrair. Mas o maior problema é que nós não temos tempo para se encher do Espírito Santo. E não temos tempo para servir essa geração. Milhares de pessoas estavam em Jerusalém, foram atraídas de uma forma irresistível para o local onde os discípulos estavam reunidos. As pessoas são atraídas para o local. Aonde existe um avivamento, aonde existe o amor. As pessoas serão atraídas a esse lugar. João Batista pregava no deserto, as pessoas eram atraídas àquele lugar. Talvez esse seja o nosso deserto hoje. Nós só precisamos se encher do Espírito Santo. Talvez os nossos ministérios hoje são como um deserto. O que nós precisamos fazer? Se encher do Espírito Santo. Amém? As pessoas são atraídas para local de avivamento com cordas de amor. Toda a resistência se desfaz. As multidões sedentas buscam refúgio na igreja. Não é necessário propaganda nenhum, artifício humano ou promessas mirabolantes para atrair as pessoas. O Espírito Santo atrai. Digo, o Espírito Santo vai atrair multidões a começar desse lugar. Amém? Charles Finney foi usado por Deus para promover um grande avivamento nos Estados Unidos, onde ele pregava, o poder do Espírito Santo se manifestava. Moody, após ser cheio do Espírito Santo, ganhou para Jesus mais de 500.000 pessoas. Em 1904, Deus levantou Evans Robert, um homem de 26 anos de idade, para promover o grande avivamento do país de Gales. Em 6 meses, mais de 100.000 pessoas foram convertidas e salvas por Jesus. Nós só precisamos do Espírito Santo. E assim como eu quero que você nessa noite olhe para a sua vida. Eu quero que você olhe para a sua vida de verdade.
aonde você se encontra hoje, é para buscar o Pentecoste? O caminho que você está sendo levado hoje é o caminho por Pentecoste? Não é, Fabiano. O caminho que eu estou hoje é o caminho que o galo vai cantar por 3 vezes. Tá, o que eu vou fazer então? Tu me amas? Eu te amo, Jesus. Esse lugar que você está aí não vai dar lugar, não vai chegar a nada. Você pode apacentar? Eu posso. Pedro, não, eu estou falando com toda sinceridade. Você me ama de verdade? Eu te amo de verdade. Então você tem que mudar a rota. Pedro, você me ama de verdade? Senhor, eu já falei que te amo. Eu vou mudar a minha vida. Então tá bom, Pedro. Então apacenta os meus cordeiros. Tá bom, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Então beleza, vai orar. Tá bom, vou orar. Ei, tu me amas? Quer mudar? Ei, quer parar de ouvir o galo cantar? Ei, quer tomar uma decisão forte, violenta nessa noite? A decisão mais importante da sua vida. Ei, hoje Deus está nos chamando para o Pentecoste, o lugar de confronto, o lugar de renúncia, o lugar de uma decisão forte, mais real. Ei, Deus nos chama para ser uma geração que revoluciona o ambiente, o lugar aonde nós estivermos. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço, a sacrificar o tempo, hora, dinheiro, recurso? Então sai da tua maneira de viver e começa a me ouvir. Começa a me ouvir. Começa a me ouvir. Diga: Pentecoste não é para qualquer um. Os indecisos não estarão lá. Os medrosos, os covardes. Eu não vi uma história na Bíblia que envolve coisas grandiosas com multidão. Eu vi histórias reais na Bíblia com os improváveis, como Gideão levantado e foi os medrosos saindo, e de repente só sobrou 300. E eles acharam que era na espada, e era com cântaro, pelo Senhor, por Gideão. É uma celebração que está aí dentro, paralisada, que vai romper na esfera espiritual, que vai derrubar os gigantes que estão atrofiando a sua vida, seu casamento, seu ministério, sua vida financeira. Ei, é os gigantes que estão aí dentro de você. Você precisa começar a adorar. Você precisa começar a acreditar. Ei, os medrosos não rompem nenhuma área da sua vida. Os covardes ficarão parados e frustrados ao longo do caminho. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um exército paralisado. De repente chega um menininho chamado Davi, o insignificante, o rejeitado, o abandonado, o esquecido. Vai servir, leva pão, leva um queijo, ei, leva lá para os seus irmãos e para o exército. Beleza, papai? E lá vem um menininho derrubador, matador de urso, de leão. E ele vai chegando de repente, um exército parado. Tem um exército na cidade de Umuarama parado, ouvindo de morte, de frieza espiritual. Tem ouvido, mas não está fazendo nada. Está aqui dentro hoje, sentado nessa cadeira. Você e eu sabemos de quantas pessoas enfermas hoje. Quantas delas eu e você decidimos encarar o gigante, o problema,
Não, não, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje é o teu último dia nessa casa, nessa família. Cadê os soldados? Pentecoste é um lugar de decisão, aonde nem todos estarão, mas quem vai estar lá? Hoje é uma noite de avivamento. O seu comportamento talvez nunca mais vai ser o mesmo se você mudar. Ou talvez você vai sair daqui a mesma pessoa, ou pior. Porque hoje, Pentecoste, lugar de confronto, lugar de decisão séria. Diga zombaria. Alguns outros todavia zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Aqui nós não estamos ouvindo não, mas na nossa igreja em Bauru, cara, valoriza a sua faculdade, irmão. Você tem que estudar. Não, eu estou estudando, eu estou fazendo faculdade. Fica tranquilo, está tudo no controle. Mas a minha prioridade é as coisas de Deus. Sabe quantos voluntários tem lá na igreja Voe de Bauru? Mais de 1000. Por quê? Porque é uma igreja unida. É uma igreja que pensa igual para servir. É uma igreja que não precisa ficar perguntando e falando o que tem que fazer. É uma igreja que corresponde. Porque é uma igreja em comum acordo e todos estavam reunidos no mesmo lugar, mesma visão, mesma pegada, mesma intensidade. É só o Espírito Santo para fazer isso. É só o poder de Deus para alinhar uma igreja. Vocês entendem ou não? O Espírito Santo atraiu milhares de pessoas para o local onde os discípulos estavam reunidos. Cerca de 3.000 pessoas se converteram a Jesus e foram batizadas naquele mesmo dia. Quantas mil pessoas? Quantas mil pessoas nós vamos batizar? Vocês lembram ou não? 2.000 pessoas nós vamos batizar num único dia. Eu não estou falando de 10, 20 anos não. Nós teremos a oportunidade de batizar e celebrar 2.000 pessoas. Eu entrego a minha vida para Jesus. Eu recebo. Amém? Quantas dessas você vai ganhar? Quantas dessas serão atraídas pelaquilo que você carrega aí? Talvez hoje você só carrega dor, ódio, mentira, engano, falcatrua, malandragem, pilantragem, revolta, desesperança, pressão alta, diabetes, eu sei lá, só coisa ruim. O que você vai carregar a partir de hoje? Não. Eu quero me libertar de mim mesmo. Eu estou em uma cadeia, eu estou em prisão. Pentecoste, Espírito Santo. Como andar no Espírito Santo e não ter nenhum resultado? Como uma igreja cheia do Espírito Santo e não tem resultado? É porque essa igreja não tem o Espírito Santo. Quem é a igreja? Sou eu. A igreja que habita o Espírito Santo chama Fabiano Moura da Silva, chama João Vaz, Maria Vitória, Luciana, Jair, Michel, Alessandra, Fábio, Creuza, Dilza.
Quem que é a igreja cheia do Espírito Santo? Quem que é a igreja cheia do Espírito Santo? Diga Pentecoste. Hoje é o que? Pentecoste. Se você ir para o YouTube lá e ver o que está sendo pregado hoje na igreja, o que a igreja está falando hoje? Pentecoste. Dez dias. Vou falar baixinho para vocês. Se você parar a sua vida por 10 dias hoje para o Senhor, você sabe qual será o resultado? Está vendo esse silêncio? Se você ficar 10 dias em silêncio para Deus, você sabe qual será o resultado? Tem muito barulho hoje fora, pouco barulho aqui dentro. Já parou para pensar o que pode acontecer na nossa vida, na nossa comunidade e na nossa cidade, se nós pararmos por 10 dias para Ele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas João 10:10, ele veio para matar, roubar, destruir. Ele desorganiza a nossa vida, o nosso tempo, as nossas finanças. Mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Só que nós estamos na primeira fase, parece. Matar, roubar, destruir, desorganizar. Perdemos o controle das nossas vidas. Perdemos o controle do nosso ministério. Qual foi a última vez que você serviu no ministério que você carrega aí, no teu chamado? Qual foi o talento que Deus te entregou? Se você fosse chamado pelo Senhor hoje, se Deus hoje falar com você, a partir de hoje, esse é o ministério que eu estou te entregando, dentro dessa comunidade, que vai expandir, que vai fazer florescer, qual seria a tua resposta? Tem muita coisa para fazer. O senhor espera só um pouquinho, porque eu estou terminando a faculdade, eu tenho que organizar algumas coisas. Então, eu tenho um negócio, tem isso, tem algumas coisas de manhã, de tarde, também tem de noite, e às vezes até de madrugada. Então, espera só um minutinho. Pentecoste é uma decisão que você tem que tomar. Ser cheio do Espírito Santo é uma decisão radical e intencional da minha parte. Diga Pentecoste. Diga Pentecoste. Você acredita? Eu acredito que é possível que algumas pessoas aqui começou a pensar em kids, em mídia, em dança, em ação social. Não é coisa da sua cabeça, não. É o Senhor te chamando para o ministério. É o Senhor te colocando. É o Senhor ativando. É o Senhor falando: é essa área, minha filha, meu filho, que eu quero te usar. É essa área. Pentecoste é um lugar que nós vamos ter que parar por um período para se mover no Espírito. Amém? Se coloque de pé. É muito maravilhoso falar em outras línguas, não é?
Atos 2. Quando chegou a festa de Pentecoste, todos estavam juntos num só lugar. E inesperadamente um som parecido como de um vento ganhou força, e ninguém sabia onde vinha. Todo lugar foi tomado por aquele som. Em seguida, como um fogo que irrompe, o Espírito Santo espalhou sobre eles e começaram a falar em diferentes línguas, à medida que o Espírito Santo agia. Ah, Senhor! É isso que nós desejamos, que Teu Espírito Santo nos leve, Senhor, ao Pentecoste. Nós queremos ser habitados por Ti nessa noite. Nós queremos ser habitados pelo Espírito da verdade e sair da mentira. Nós queremos ser habitados pelo Espírito Santo, onde seremos conduzidos a vivermos uma vida radicalmente nessa terra. Meu Deus, nós queremos ser habitados pelo Espírito Santo, porque Ele vai nos levar e nós não seremos conduzidos aonde nós queremos. Espírito Santo, tenha liberdade. Tenha liberdade para acessar hoje o nosso coração. Espírito Santo, nós estamos preparados para fazer muitas coisas, mas nós queremos ser conduzidos pelo Senhor. Espírito Santo, nós queremos ser levantados como Pedro e a igreja de Atos 2 foi levantada. Senhor, olha para essa igreja nessa cidade. Olha para esses irmãos queridos, Senhor. E que o Senhor possa descer e ministrar ao nosso coração palavras que muitas das vezes não queremos ouvir. Mudanças que nós não queremos. Espírito Santo, nós queremos andar em uma ação onde não seremos controlados pela nossa vontade. Nós queremos receber o Teu salário. Nós queremos ser pagos pelo Senhor, Pai. Manifesta o Teu poder, Senhor, sobre este ambiente, nesse lugar, sobre cada família, cada pessoa. Espírito Santo, nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Eu navegarei. Nós queremos mais de Ti, Senhor. No oceano do Espírito.